momento muito especial, que é o momento da palavra de Deus, o momento onde o Senhor nos alimenta, que vai nos sustentar neste ano de 2021. 1 Samuel capítulo 3 e os versículos 4 em diante. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez: Samuel. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como as outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Glória a Deus. Este texto vai nos trazer a história de um menino que desde o seu nascimento, antes da sua formação, já era desejado por sua mãe, que havia feito um pedido aos céus de ter um filho, pois a sua madre era estéril, cerrada. E aconteceu que com ela, este jovem veio para a sua vida para mudar a sua história também. E ele foi apresentado ao Senhor, a Deus, como um jovem para o ministério, para a casa do Senhor, para ter compromisso com os céus. E estava a cargo de Eli, o sacerdote, a responsabilidade de fazer aquele jovem, aquele menino, entender tudo quanto lhe seria importante na sua história, na sua vida. Um servo deve estar atento a ouvir a voz do seu Senhor, e assim acontecia com aquele menino. Enquanto dormia, entendia que o seu mestre, vamos dizer, o seu sacerdote, o seu chefe, na linguagem mais popular, estava lhe chamando. E quando ele ouvia aquele chamado, ele corria ao seu sacerdote, ao Eli, e perguntava: me chamaste? E ele dizia que não. Um servo deve ser humilde e fiel àquele a quem serve. Ou seja, assim era Samuel referente a Eli, que estava o ensinando tudo da casa do Senhor Jesus. Um servo vai ser reconhecido pelo seu povo, pela sua ação de humildade, de fidelidade, de compromisso. Um servo a quem Deus tem escolhido, tem revelado, tem trazido para a sua casa, para a sua obra, para o seu trabalho. Ele vai estar atento à voz do seu Senhor. E assim começava a acontecer na vida de Samuel. Samuel ainda menino, como diz a palavra, mas Deus já tinha um propósito, já tinha um chamado, já tinha um ministério separado para Samuel.
E ele estava num lugar determinado porque o Senhor já havia preparado uma situação desde o seu nascimento, conforme o voto de sua mãe, em dar-lhe em serviço da casa do Senhor. Já havia um propósito para aquela vida. E o Senhor já havia chamado Samuel muito jovem para o serviço da sua casa. O seu ministério estava ali muito unido com o sacerdote, estava em mesmo consenso, estava na mesma visão. E muitas vezes alguém que é servo não se sente à vontade ou não quer ser dirigido por aquele a quem Deus tem colocado como liderança. O que Deus fez por Samuel? Qual era o propósito que Deus tinha para a vida de Samuel? Ele tinha um propósito elevado para a vida dele, ele tinha um propósito diferenciado. Lá mais à frente, Samuel vai vir agora a ungir um rei com outro no trono. Samuel viria a ser um dos grandes profetas, viria a ser um dos grandes homens reconhecidos na palavra. Deus, quando chama, que reconhece o seu servo publicamente, ele chama e quer ser ouvido, quer ser entendido, mas muitas pessoas não conhecem ainda como também este menino. Na época, o Samuel não conhecia a voz do seu Senhor, porque ele também não o conhecia. Não entendia que o Senhor falava com o homem, conversava com o homem, não entendia que o Senhor dava um direcionamento ao homem. E o ancião da época, o Eli, precisava dar-lhe os seus conselhos. Nesta intimidade que ele teve com o sacerdote Eli, ele foi aprendendo que o seu chamado, apesar de ter sido muito jovem, precisava saber de quem era aquela voz. Observemos também que a sua mãe já fez um compromisso com Deus quando orava, quando intercedia por seu filho antes do seu nascimento, que é um privilégio das mães orar pelos seus filhos. Pedir a Deus por eles. E olhe que a palavra diz: ainda que uma mãe que amamenta os seus filhos venha a se esquecer, venha a desprezar, venha a se afastar dos seus filhos, eu, Deus, não o abandonarei, não o desprezarei. Deus tem um chamado para a tua vida, meu amado, minha amada, que tem se disponibilizado a ser servo, tem se disponibilizado a ser humilde. E Ele está te lembrando, minha amada, meu amado, que você precisa aceitar o seu chamado, aceitar a voz do seu Senhor, entender que é Ele que está falando comigo e com você. Entender que quando Deus chama, Ele revela, Ele se mostra. Ele continua falando, porque aqui em 1 Samuel capítulo 3, versículo 21 diz: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então o Senhor estava mantendo o compromisso, estava mantendo aquela conversa com aquele servo Samuel, que por um instante, por um tempo, pelos 3 chamados, ele estava entendendo que a voz era do seu mestre, do seu sacerdote aqui na terra. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi a frase que Eli deu para Samuel responder àquela voz que lhe chamava incessantemente, enquanto ele deitado, descansava e dormia. O Senhor está te convidando, minha amada, meu amado, a ouvir a voz do teu mestre, a ouvir a voz do teu pai que te chama. Não é a primeira vez. Vale ressaltar que o menino, apesar de ser filho de Ana, a qual havia pedido a Deus um filho e sabia do seu compromisso com os céus, sabia que o Senhor poderia cumprir o seu sonho, mas o menino não conhecia o Senhor de Ana. E era-lhe necessário essa experiência,
Por isso que eu costumo dizer, filho de peixe é peixinho, de gato é gatinho, mas de crente não é crentinho. Por mais que a gente ame nossos filhos, é necessário que o nosso filho tenha uma experiência com Deus nova, diferente, que venha a ser transformadora. Uma experiência que ele possa identificar quem é que está falando com ele, qual é a voz que lhe chama, qual é o seu chamado. Não é o chamado de uma mãe, não é o chamado de um pai, não é o chamado de um pastor, não é o chamado de um sacerdote, é o chamado do Deus vivo que está dizendo, chamando pelo teu nome, para você se despertar deste sono, para você sair dessa cegueira, achando que a tua vida, a tua história, a tua situação está nas mãos de homem. O Senhor está te convidando a dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Há quantos não querem mais ouvir a voz de Deus? Há quantos não querem mais deixar perceber que o Senhor está falando com ele e com ela? Porque é muito mais difícil atender a voz do Criador. Porque eu vou ter que mudar de vida. Eu vou ter que mudar de atitude. Eu vou ter que mudar de história. Eu vou ter que ter outro posicionamento. Eu vou ter que sair do meu comodismo. Eu vou ter que me levantar. Eu vou ter que dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu vou ter que reconhecer que nada eu sou, nada eu tenho, nada eu posso, se não for o Senhor, o nosso Deus em nossas vidas. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Será que você está ouvindo a voz de Deus ou está ouvindo a voz de alguém que não é o teu Senhor, dizendo, olha, para, desiste, coloca essa Bíblia aí para levar poeira, diz logo que não é mais crente, vai, te senta ali na roda dos escarnecedores, vai, começa, troca dessa roupa aí quadrada, começa a ser quem tu és. Deixa esse negócio aí de ser crente para outra pessoa. Isso aí não serve para ti. Sai daí, Satanás. Quem é servo do Senhor, ele ouve a voz do Senhor. Ele não ouve a voz do diabo. Ele não ouve a voz de alguém que quer te tirar da visão. Ele não ouve a voz de alguém que diz, olha, tu não vai conseguir, tu não vai chegar a lugar nenhum. Tu estás orando, jejuando, eu não estou vendo é nada. Está repreendido, Satanás, essa palavra. Tem algo acontecendo sim. Tem algo de mudança sim. Tem algo novo sim. E o inferno está com raiva disso porque você está orando, jejuando, fechando as brechas. Tem apresentado a tua família ao Senhor. E você não está vendo a olho da carne. Mas se você começar a olhar com os olhos do Espírito, se você começar a observar pelos olhos da fé, Jeová já está trabalhando na vida daquele teu filho que dá trabalho, na vida do teu marido que dá trabalho, na vida daquela filha que desapareceu faz algum dia e você não sabe onde está, na vida daquele parente que está se drogando e a droga está acabando com a vida dele. Escuta, o Senhor vai falar com ele, vai falar com ela. Mas missionária Milka, a senhora não sabe quem é o homem, quem é o menino, quem é a mulher, quem é o jovem. A senhora não sabe o que eu estou passando aqui dentro da minha casa. Não sei nem quero saber. Mas Jesus, ele sabe e quer saber e quer resolver. Jesus, ele conhece a tua história por dentro e por fora e está apenas chamando o teu nome. Ele está te convidando a você entender, ouvir a voz do Senhor e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, fala que o teu servo ouve. Eu preciso entender que a voz que me chama, a voz que me convida a sair do meu comodismo é a voz do meu Senhor. Entenda que é Deus que está falando com você. Entenda que é necessário que você coloque no seu coração que um momento... Faltou energia aqui, irmãos, e nós estamos aqui via os dados, né? Porque caiu aqui energia, caiu tudo, parou tudo aqui na rádio. A fúria é grande para o último dia do ano, mas eu sei que o Senhor tem o seu propósito.
Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eis-me aqui, envia-me a mim. A fúria se levantou, irmão, está tudo desligado aqui, tudo se apagando, reiniciando, estrondo. Mas eu quero te dizer a você que está aí nas redes sociais, você que está aí do outro lado, o Senhor está falando contigo agora e está a dizer para você que você precisa entender, atender a voz do seu Criador. Muita gente que está aí agora assistindo pelas redes sociais, está assistindo pelo Instagram, está acompanhando, não está entendendo. Mas o Senhor está falando com você, está te chamando pelo teu nome e está dizendo a você, fala. Você precisa dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que o Senhor possa falar contigo nesta manhã, possa alimentar a tua alma e que você possa ser mais grato, porque você é servo e o teu Senhor te chama para que você tenha uma experiência diferenciada com Ele. Que Deus te abençoe, fique na paz e dê glórias a Deus.